Fala, fia, hoje o vídeo tá pegando fogo com notícias de dentro e fora de campo. E o Cereto traz informação sobre possível desfalque importante contra o Mirassol. Corinthians que pega o Mirassol amanhã pelo Campeonato Paulista, fase de quartas de final do Campeonato Paulista. E tem bomba nos bastidores, o Augusto Melo pediu a destituição de Romeu Thuma Júnior. Minha análise sobre o impacto dessa crise política no Corinthians, então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Timão e bora acompanhar o vídeo. E existe uma dúvida em relação à escalação do Corinthians. Quem levantou essa bola foi o Paulo Vinícius Coelho, o PVC. O Rodrigo Garro é dúvida no Corinthians para a decisão do Paulista. Eu vou explicar para vocês aqui o motivo. Existe a possibilidade dele ficar no banco de reservas, começar a partida no banco de reservas. Isso por causa do condicionamento físico, da questão física. E não, é claro, por uma opção técnica do Ramon Dias. Sabemos que o Rodrigo Garro é titular absoluto da equipe do Corinthians. Acontece que o Corinthians joga este domingo pelo Campeonato Paulista contra o Mirassol e joga na quarta-feira contra o Barcelona em Guayaquil. Tem uma viagem longa para o Equador e não terá descanso, sequer treino para esta partida contra o Barcelona no Equador. E agora vai pegar uma sequência de jogos importantes de mata-mata, decisão do Campeonato Paulista e também jogos decisivos da Libertadores da América. O Garro é um jogador que você vai se lembrar, esteve de fora dos primeiros compromissos do Corinthians no Campeonato Paulista, justamente porque ele estava tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Ele demorou a estrear na temporada, né, devido a esse tratamento da tendinopatia patelar no joelho direito, que foi diagnosticada o ano passado, mas só foi tratada esse ano. Então, é o seguinte, ele inclusive entrou em campo contra a Universidade Central da Venezuela com uma faixa de proteção na região do joelho direito, geralmente utilizada em casos de tendinite. Ele não está 100% fisicamente. Existe a possibilidade, portanto, do Garro ficar no banco de reservas. Com isso, o Igor Coronado começaria jogando a partida. O Igor Coronado seria o escolhido pelo técnico Ramon Dias para começar a partida, sabendo que o Igor Coronado é o reserva imediato do Rodrigo Garro. Então, o Romero também é uma das possibilidades, né? O Romero também é uma das possibilidades para começar entre os 11 titulares, caso queira mudar um pouco o sistema tático. Mas eu acho que é mais provável que o Igor Coronado comece jogando entre os titulares, caso o Rodrigo Garro não consiga atuar ou seja a opção do técnico Ramon Dias para que o Rodrigo Garro comece no banco de reservas. Até o momento, o Garro entrou em campo apenas 5 vezes na temporada. Jogou 319 minutos, média de 64 minutos por partida, né? E o jogo que ele mais permaneceu em campo foi justamente contra a Universidade Central da Venezuela, atuando durante todo o confronto e fazendo o cruzamento que garantiu a classificação alvinegra. Ele fez o cruzamento para o gol do Yuri Alberto. Existe a possibilidade também de outros jogadores serem preservados, né? A tendência é que o Corinthians entre em campo com força máxima, talvez com exceção do Garro, mas existe possibilidade de outros jogadores serem preservados, de ficarem no banco de reservas, de entrarem só no segundo tempo, justamente por causa do compromisso de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Esse jogo contra o Mirassol é muito importante, pelo Campeonato Paulista é muito importante, mas o Corinthians vai ter que pensar nas suas prioridades, o que vai fazer em relação aos jogos mais importantes da temporada até agora. E é claro que o jogo da Libertadores é mais importante do que o jogo do Campeonato Paulista.
E o Memphis? Será que o Memphis vai para o jogo? Provavelmente o Memphis vai para o jogo. Aliás, os números do Memphis, embora o Memphis esteja recebendo algumas críticas, sobretudo de torcedores do Corinthians nas redes sociais, os números do atacante são muito bons. O holandês disputou ao todo 10 partidas neste ano, 6 partidas como titular. Fez apenas um gol com a camisa do Corinthians. Até agora, o Memphis Depay fez apenas um gol com a camisa do Corinthians. Mas é o líder em assistências do Corinthians, com 4 passes para gol. E ele também é um dos principais garçons do Corinthians, né? Está assumindo o papel de armador da equipe ao lado do Rodrigo Garro. Foi o jogador que mais criou grandes chances de gol no elenco alvinegro nesta temporada. Foram 5 oportunidades construídas para os companheiros. E ele ainda distribuiu 16 passes decisivos. O Memphis é o atleta do Corinthians com mais dribles certos, 15 dribles corretos. E o jogador que mais vezes finalizou a gol, 15 vezes finalizou a gol. O jogador também lidera o quesito posses ganhas no ataque, com 6 roubos de bola do ataque corintiano. Os números todos foram divulgados pela plataforma de dados SofaScore, que é especialista em estatísticas do futebol. Mesmo assim, o Memphis tem sido criticado por alguns torcedores corintianos. Lembrando que o Memphis está na lista pré-convocatória do técnico Ronald Koeman para os jogos da Liga das Nações, os próximos 2 jogos da Liga das Nações contra a seleção da Espanha, se eu não me engano. A seleção da Holanda joga contra a seleção da Espanha pela Liga das Nações e o Memphis está pré-convocado para esses compromissos. Fiel, essa notícia pode complicar o Corinthians. A partida contra o Mirassol é decisiva e perder esse jogador pode fazer muita diferença. Quem vocês acham que pode substituir? Comenta aí. E agora bora falar de um assunto que tá pegando fogo nos bastidores, que é a crise da diretoria do Timão. Então vamos lá, enquanto a mesa destrava, a gente traz Luiz Fabiani com a informação do Corinthians. Vai, Fabiani. Vamos lá, pessoal. Seguinte, foi protocolado hoje na Comissão de Ética do Corinthians 2 documentos. Um em nome de conselheiros do Corinthians, são 75 conselheiros, em nome de 1.817 sócios, pedindo a destituição de Romeu Tuma Júnior do Conselho Deliberativo do Corinthians. Então isso foi protocolado há pouco na Comissão de Ética, a gente teve acesso ao documento aqui, com todas as assinaturas e reiterando, um número bem significativo de signatários. 75 conselheiros, o conselho tem 300 ao todo, então um número de 25%. 20% mais ou menos do conselho. Perfeito, e 1.817 sócios, que é quase metade do colégio eleitoral do Corinthians, que na última eleição teve pouco mais de 4 mil. Então esse processo foi protocolado, quem responde pela Comissão de Ética do Corinthians é o Roberson de Medeiros, que participou de toda a aprovação, mediação do processo de impeachment que segue correndo no Parque São Jorge, mas agora é um novo capítulo dessa história, até porque quem conduz o processo de impeachment é Romeu Tuma Júnior. Mas só pra gente entender, é baseado em quê? Qual é o argumento que esses conselheiros usam para pedir o impeachment de Romeu Tuma Júnior? Eu trago aqui diretamente o que está no documento. Eles falam em arbitrariedades e acusações praticadas pelo presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que sem apresentar provas, sem promover um debate qualificado, sem respeitar os pares, sem postura, sem legitimidade para sair falando o que pensa, sem o mínimo de justificativa e principalmente sem imparcialidade, tem provocado repercussão negativa com o nome do Corinthians. Então seria o que consta no Conselho Deliberativo do Corinthians de certa forma, afetar a imagem do clube para o noticiário público. Guerra política, né? O resumo disso aí é guerra política. Um ataca, na véspera de um jogo importante. É política. Mas não foi que a gente sempre fala que eles esperam o momento certo para... Que coisa, hein? Corinthians e Mirassol. Mas isso não interfere no campo, né, Pretzel? Porque é
Assim, é o presidente do conselho deliberativo. Golpe, né? Porque a gente tem falado política, muito, a gente é tem política. falado muito da ação da oposição ao Augusto Melo em agir sempre próximo de fracassos do clube no campo. Pois é. Desta vez foram os aliados do Augusto Melo agindo. Então é uma guerra. Então o Augusto É uma Melo guerra, sabe uma o que guerra está acontecendo. política, O que eu imagino Augusto é que Melo provavelmente isso não é informação, que fique claro, mas conhecendo política do Parque São Jorge, provavelmente chegou a notícia aos aliados do Augusto de uma possível nova data para a votação do impeachment. E aí agiram em contragolpe. Enfim, a informação é essa, 1.817 sócios e 75. Uma nova data não foi divulgada ainda. Até o momento não, essa data ela é divulgada inicialmente aos conselheiros, aí naturalmente vaza, porque é muita Deixa eu te fazer uma... Fiel, isso é grave. A briga política no Corinthians está esquentando e pode ter impactos diretos na gestão do clube. Será que essa disputa vai atrapalhar o desempenho do time em campo? Comenta aí o que vocês acham dessa treta nos bastidores. E para fechar, vou trazer minha análise sobre esse momento turbulento e os riscos dessa crise para o futuro do Timão. Fala, corintiana, gente fina do canal. Bora continuar aí as informações do Corinthians nessa levada aí de política, nessa levada dessa situação envolvendo o Romeu Tuma Júnior, do presidente Augusto Melo. Vamos destrinchar um pouquinho mais dessa situação e falar desses bastidores do Corinthians que vem pegando fogo, já não é de hoje, né? Já tem um tempo. E foi feito aí esse pedido pelos conselheiros do Corinthians aí para poder fazer o desligamento do Romeu Tuma Júnior do cargo dele. Porém, tem algumas situações importantes para a gente falar sobre esse assunto. Eu acho que, primeiro de tudo, bem legal a matéria aqui da Central do Timão, uma matéria bem extensa aqui, bem completa, falando de tudo que envolve o assunto. E eu vou dar uma boa resumida mesmo nesse assunto todo. Eu sei que é um assunto complexo, chato, mas eu acho interessante que a gente aborde esses assuntos, porque está envolvido, apesar de ser parte política, está também muito envolvido com a parte de futebol do Corinthians, né? Vai acabar atrapalhando o Corinthians muito se essas coisas forem acontecendo do jeito que elas se encaminham. Bom, vamos começar aqui pelo começo, né? Vamos começar pelo início da coisa toda. A Central do Timão ela teve acesso a uma cópia da representação assinada pelos conselheiros. O documento, com 7 páginas, contesta diversas atitudes de Romeu Tuma Júnior, alegando que, além de ter prejudicado o clube, e apresenta uma série de argumentos para justificar o pedido de seu afastamento da presidência do Conselho Deliberativo e seu posterior desligamento do quadro de associados do Corinthians. Então, basicamente, o pedido que foi feito aí teve 75 assinaturas de conselheiros e 1.817 de associados do clube, por causa dessas questões envolvendo o Romeu Tuma Júnior e esse alegamento de que ele acaba sendo, tem aqui até a palavra aqui, arbitrariedades e acusações, né? Que ele faz arbitrariedades no cargo e acusações contra outros membros, contra o próprio presidente, de uma forma aí que eles entendem ser errônea. Então o Romeu Tuma Júnior, que segundo o texto vem causando repercussões negativas ao nome do Corinthians, que também é uma das outras questões aí de qual foi pedido esse afastamento dele, e um evidente desgaste ao Conselho Deliberativo. O texto acusa o dirigente de fazer afirmações e acusações sem provas em suas manifestações, né? Que é essa questão aqui de arbitrariedades e acusações. Enfim, galera. Então, o negócio tá pegando fogo. O Augusto Melo, pelo que dá para entender, realmente tá aí preocupado com essa situação da data que deve estar próxima de ser marcada do impeachment dele. Acredito que por tudo isso que a gente está vendo, ele não deve ter conseguido aí o número de votos que ele precisava para poder se garantir. Então ele deve estar preocupado com essa situação e pensando na possibilidade que ele pode, no primeiro momento, acabar sendo afastado do cargo de presidente do Corinthians, e vai lá saber o que vai acontecer nesses 2 meses que ele teria que ficar fora até ter a votação dos sócios, que pelo que dá para ver, ele vai voltar. Então isso que deixa o negócio mais doido, porque veja, ele pode sair, ficar 2 meses fora, vai conturbar todo o ambiente interno do Corinthians, que já não é uma maravilha e não é de hoje, vai acabar conturbando bastante, e depois de 2 meses pode ser que ele volte, então vai virar uma bagunça, talvez sem motivo de virar, porque se depois a gente tem aí uma certa noção
que os associados devem devolver a ele a presidência, então fica um negócio bem complicado. Segundo fontes ligadas ao Corinthians, ouvidas pela Central do Timão, a abordagem técnica adotada no pedido é considerada arriscada, pois busca afastar o Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo, denunciando como um associado e não como um conselheiro. E isso porque a previsão de suspensão liminar durante a tramitação do processo no CID, né, é aplicável apenas a denúncias contra associados do clube. Então, no caso, os pares do Augusto Melo estão tentando colocar o Romeu Tuma Júnior nessa saia justa, mas como associado e não como tal como né, presidente do Conselho Deliberativo, que acaba mudando a situação, né? Para sócio é uma coisa, para conselheiro é outra, é diferente os estatutos, foi a palavra que eu estava buscando agora há pouco no estatuto que fugiu da cabeça. Então é diferente nos estatutos de conselheiro para associado, então tem essa questão, então a gente vai ter que ver, a gente vai ter que analisar, esperar para poder ver as informações de qual vão chegar sobre esse assunto, se isso vai realmente andar para frente ou não. Pelo que dá para entender, vai ser difícil disso andar. E aí é aquilo, são formas que, pelo que dá para entender, o Augusto está tentando arrastar o quanto mais para frente essa votação de impeachment dele. Situação complicada, chata, envolvendo o Coringão, mas importante da gente falar, da gente comentar para saber o que está acontecendo. Beleza, galera? É isso daí. Então é isso, fiel possível desfalque contra o Mirassol, crise política no Timão. Deixa a sua opinião nos comentários, você acha que essa treta nos bastidores pode prejudicar o time? Comenta aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!